17 criptomoedas extremamente promissoras que têm um grande potencial e podem se valorizar. Essa é a promessa do Investidor 420 aqui pra gente. A gente vai comentar esse vídeo aqui e, claro, reagir. O cripto vem estando todo eufórico essa semana, com algumas altcoins subindo muito. Então isso acaba chamando a atenção e principalmente daquelas narrativas que vocês analisarem, porque a história mais bem contada, a história mais sexy é aquilo que acaba subindo com força no mercado cripto. Show! Essa aqui foi a introdução do vídeo dele, e se você tá assistindo, vai lá no canal do Lucas, se inscreve, e eu vou navegar esse vídeo aqui porque eu acho que isso que ele vai falar aqui agora pode ser um pouco melhor no final do vídeo, e aí eu vou fazer os meus comentários. Então vamos começar aqui nos 4 minutos e 16. E aqui eu vou falar sobre narrativas diferentes, projetos que estão ligados a narrativas diferentes. Por quê? No caso aqui é a explicação dele, né? Qual foi o critério dele para escolher essas criptomoedas. E aqui eu vou falar sobre narrativas diferentes, projetos que estão ligados a narrativas diferentes. Por quê? Já ensinei para vocês nessas aulas aqui que eu falei da sequência, justamente você não pulverizar a tua carteira, ou você ter várias criptomoedas de um único nicho. Não! Assim você está se expondo a mais risco, você não está diversificando. Isso aqui é uma coisa muito legal que ele falou, porque no mercado tradicional tem esse conceito, na verdade no mercado no geral, tem esse conceito de diversificação. Então, quanto mais ativos você compra, mais você está deixando a sua carteira segura. De fato isso acontece, só que no mercado cripto, a segurança está no Bitcoin e no Ethereum, e a estabilidade está em stablecoins. E para baixo disso, a gente tem mais risco. Quanto mais para baixo, mais a gente tem risco. E aí o que ele está falando basicamente é que no mercado cripto a gente tem várias narrativas diferentes, a gente tem várias promessas, e você colocar dinheiro em várias criptomoedas que fazem exatamente a mesma coisa expõe a sua carteira a mais risco, mas não dá o potencial de retorno que ela poderia ter. A ideia dele aqui no caso, e eu concordo com essa ideia, tá? É que se você pega dinheiro e coloca entre Shiba Inu, Baby Doge, Dogecoin, Flock Inu, Pepe e sei lá das quantas, todas essas são meme coins. Elas vão fazer a mesma coisa. Não faz sentido você inventar de diversificar e colocar os seus ovos numa cesta que é idêntica à outra. Então, vamos continuar ouvindo. Inclusive, tá pulverizando, se expondo a mais risco e ganhando menos dinheiro, porque quando subir você não consegue ganhar tanto dinheiro. Então, uma carteira um pouco mais concentrada em 3, 4, 5 narrativas diferentes acaba sendo importante. Eu vou apresentar para vocês 6 e os projetos dentro dessa narrativa que eu acho interessante. Depois vocês deixam aí nos comentários quais outros projetos vocês também estão de olho, tá? Então, voltado para plataformas de contrato inteligente, infraestrutura blockchain, gosto muito desse setor, e é um setor que o próprio mercado cripto precisa justamente para continuar crescendo. Primeiro aqui, então, vamos lá. Aqui, meus queridos e queridas, seria o feijão com arroz. Ethereum. Ele coloca Ethereum e, na minha opinião, faz sentido ter na carteira Ethereum mais uma ou duas criptomoedas de Layer 1, porque elas são um caso especial. E aqui, Solana. Estou aumentando minha posição justamente em Solana, vocês sabem muito bem disso. Então, Ethereum e Solana seria uma das camadas 1 que eu mais estou de olho, justamente com esse potencial de crescimento que nós podemos ter em 2024. Então, não tem Avalanche, Polkadot, vocês sabem que eu tirei essas criptos da minha carteira aqui, tá? Vamos comentar aqui sobre essas que ele falou que ele tá mais otimista. Tanto Ethereum quanto Solana são boas escolhas. Eu acabei indo para um caminho um pouco contrário dele. Eu comprei Avalanche e eu também tenho Polkadot e tô comprando Polkadot. Acho que ela é uma ótima criptomoeda. Mas a Ethereum, ela tem um ponto bullish muito legal, principalmente nesse momento que a gente tá agora e também para os meses que a gente vai vir. Porque uma das grandes coisas do mercado é que o Bitcoin, ele guia o mercado. Ele sobe primeiro, o dinheiro vai para lá e depois os investidores rotacionam o investimento que eles tinham na criptomoeda, no Bitcoin, para Ethereum e posteriormente para os outros ativos ali do mercado cripto. Outra coisa positiva para o ano de 2024 e 2025 para Ethereum é que a maior reclamação que os investidores tinham antes era que a gente tinha uma escalabilidade muito pequena, mas a Ethereum começou a se posicionar para poder fazer várias atualizações que vão remover esse tipo de problema do mercado. Atualmente a gente ainda tem eles, mas eles já deram um primeiro passo, que era o mais difícil de todos. Passou o Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Existe muita coisa agora que as pessoas não estão gostando, como por exemplo censura dentro da blockchain, como por exemplo centralização. O projeto acabou ficando
bem mais centralizado com esse processo, mas é colocando a Ethereum em Proof of Stake que eles conseguem fazer outras grandes atualizações, e a Ethereum já é a maior criptomoeda em termos de ecossistema. Pode ser que ela receba muito investimento institucional junto com o Bitcoin. Da Injective Protocol, também é um protocolo interessante, ele vem com uma corretora ali muito interessante no ecossistema no Injective Hub, recomendo vocês utilizarem para ver, o ecossistema que está crescendo na Cosmos, é como se fosse aquele crescimento da Luna que começou lá em 2021 dentro do ecossistema de Cosmos. Esse é um projeto dentro do ecossistema de Cosmos que acaba fazendo bastante barulho, então isso me chamou bastante atenção, estou olhando para esse projeto justamente porque vem colocando altas cada vez maiores. Sempre que eu ouço o nome da Luna me dá uma dor no coração. E é um projeto que tem ali certos fundamentos, claro que tem os seus ciscos também, questões de tokenomics mais ou menos, entretanto é um projeto que pode ter narrativa e ter um pouco de fundamento. Não existe criptomoeda perfeita, lembra que eu falei disso pra vocês, tá? Outro projeto que nós deixamos aqui é a possibilidade da Cardano. Foi o que eu falei pra vocês, não aumente... Possibilidade? Tem posição, não vem... Possibilidade? Que isso, Lucas? Justamente porque ela vem crescendo no TVL, vem recuperando um pouco em fundamentos, mas falta no market fit para Cardano, falta encontrar uma narrativa mais forte para ela, tá? Esse é o ponto principal de Cardano aqui que eu acho que eles têm que resolver para conseguir voltar a subir, né? Se não é um tipo de projeto que tá todo mundo apaixonado, não vai ter um motivo para investidores institucionais colocarem grana lá. Não vai ter porque a gente ter investidores de varejo que são ainda mais manipulados pela narrativa. Não vai ter porque eles colocarem o dinheiro lá. E a Cardano, ela tinha uma narrativa muito forte, que era essa questão da escalabilidade da Ethereum, que era ruim, e que ela seria a matadora de Ethereum. Agora ela não tem mais isso. Então, de fato, concordo com o Lucas. No momento aqui, tô concordando com tudo. Aí, como Sei, Aptos, que foram projetos que têm narrativas interessantes, foram criados aí, são... Esse aí, ele acabou de citar uma, Sei, pessoalmente eu nem conheço essa criptomoeda, mas ele citou a Aptos. Na minha visão, a Aptos é uma escolha melhor do que a Solana. Porque a Solana, ela tá tendo uma fuga de desenvolvedores que está indo para a Aptos. E a Aptos, ela tem uma equipe que está mais bem preparada, na minha visão, do que a Solana. Eles têm apoio institucional. Para quem não sabe, a Aptos é uma criptomoeda que foi feita baseada na falecida criptomoeda do Facebook, que era para ser a Libra, depois virou a Diem. Não deixaram o Facebook desenvolver essa criptomoeda e a equipe desbandou do Facebook e criaram a Aptos. Basicamente, ela é a criptomoeda informal do Facebook. Se eu fosse ter que escolher entre Solana e Aptos, eu escolheria o mais novo Aptos. O mercado gosta disso, então pode ser que subam, mas eu gosto do fundamento mais narrativo, justamente aquela alta sustentável que eu falo pra vocês. Quando a gente cai pra ZN2 aqui, eu olho justamente de Matic, que vai se tornar o Token Pool. Acho um projeto que tem uma narrativa muito forte, teve um desenvolvimento muito forte, tem um fundamento muito interessante, tem uma tokenomics interessante, está melhorando cada vez mais e tem uma demanda absurda também. Então acho o Polygon muito interessante e a questões de Arbitrum também para especular, porque vai ter um despejo grande em 2024, em março ali, tem bastante inflação para entrar, bastante oferta, mas ainda assim acho que pode ser um projeto bom devido à demanda que ela vem tendo aos projetos que estão sendo construídos e os incentivos que a própria rede está fazendo, isso chama demanda, tá? Quando a gente cai então para interoperabilidade... Legal. Então ele falou ali da Polygon, que é a maior altcoin de Layer 2, ela está construindo bastante, está tendo uma atualização de Polygon 2.0 que vai chamar muita atenção, então ela entra dentro dessa narrativa, e a Arbitrum seria a segunda escolha dele. Eu fiquei curioso, vamos voltar aqui. Bastante oferta, mas aqui vai ter um despejo grande em 2020, Polygon muito interessante, e a questões de Arbitrum também para especular, porque vai ter um despejo grande em 2020. Pois é, esse aqui é o que eu achei interessante, porque ele falou aqui que a gente vai ter um despejo muito grande, e de fato, tá programado para acontecer um desbloqueio bem grande de tokens que foram disponibilizados para a galera que entrou no projeto mais cedo, e isso pode ser uma coisa negativa, pode não, provavelmente vai ser bem negativo, porque justamente a gente tem um potencial de pressão vendedora muito grande. Então, se algo for acontecer, é uma queda. 2024, em março ali, tem bastante inflação para entrar, bastante oferta, mas ainda assim acho que pode ser um projeto bom devido à demanda que ela vem tendo aos projetos. Ah, entendi. Então ele tá falando que mesmo apesar disso, pode ser uma boa ideia por causa... que estão sendo construídos e os incentivos que a própria rede está fazendo, isso chama demanda, tá? Quando a gente cai... Então... Legal, então basicamente ele tá apostando ali no lado da demanda. Eu não tenho nada contra a Arbitrum, eu acho um projeto muito legal, mas eu esperaria para poder entrar nesse tipo de criptomoeda até a gente ter esse despejo, tá?
Então, para interoperabilidade, estou olhando 2 projetos em específicos aqui. Rune, que eu já falei desse projeto para vocês e quando eu falei ele subiu mais de 200%. E aqui nós... Legal, esse foi outro investimento que eu fiz recentemente que pagou muito bem, ela teve um retorno excelente. A Rune é um projeto incrível, na minha visão ela tem todo o potencial do mundo para se destacar bastante em 2024 e 2025. Porque ele é um projeto de interoperabilidade muito legal na sua funcionalidade. Ele tem o objetivo de construir ali uma DEX interblockchains, na qual você conseguiria, por exemplo, comprar Bitcoin e outras criptomoedas, Ethereum, praticamente todas as criptomoedas ele conseguiria fazer isso por meio dessa DEX, que não está funcionando entre uma blockchain só. A gente não está falando de troca de tokens, a gente está falando de troca de criptomoedas. No de Layer Zero, que eu acho que vai ser um projeto que vai vir o seu airdrop em meio a uma narrativa, em meio ao mercado que já está... Pessoalmente, eu não faço a menor ideia do qual que foi essa criptomoeda. Que isso, Lucas? Que letra é essa? Eu ouvi ele falando Layer Zero. Mas enfim, vamos para a próxima. Mas o fórum e essa questão de interoperabilidade, que é outra narrativa, estamos... Essa aqui é a próxima narrativa que ele falou, que é RWA. RWA é uma sigla para Real World Asset, ou seja, um ativo, um investimento do mundo real. E basicamente, as blockchains que atendem a essa narrativa seriam as blockchains de tokenização de ativos e de oráculos. E ele fala aqui, ó. Vamos na terceira aqui, estou olhando bastante para a Chainlink, tá? É um dos projetos que para mim tem o maior potencial de captura de valor desse mercado, justamente porque é ele que está fazendo essa ligação entre o mundo real e o mundo descentralizado, por assim dizer. Então é um dos projetos que para mim vai conseguir capturar bastante valor ao longo do tempo, e é isso que nós procuramos, valorizações ao longo prazo. E aqui temos... Concordo com tudo que ele falou. A Chainlink é outra daquelas criptomoedas que ela tem um problema de tokenomics, ela tem uma grande quantidade de tokens que pode estar destinada a ser jogada no mercado, mas eles tiveram inclusive atualizações consertar esse tokenomics. Eles tiveram ali o tokenomics 2.0, inclusive eu fiz uma série de vídeos sobre Chainlink recentemente, você pode clicar aqui assim nesse card que você vai ser redirecionado para a playlist. Projeto da Maker também, que está fazendo bastante frente nisso, o DSR deu muito certo, só que aquilo que eu já falei para vocês, não acredito que vá fazer 100 vezes, quem saiba aí umas 30 vezes nesse meio do caminho, tá bom? Caraca, 30 vezes, isso porque ele não tá confiante. Maker também é outro projeto muito legal, eles estão nesse mercado há bastante tempo e agora eles estão bem firmes nessa questão de tokenização de ativos, de real world assets. Com certeza ela vai ser uma cripto que vai se destacar bastante também. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um review dela aqui no canal. Tenho Maker em carteira? Não tenho Maker em carteira. Tenho Chainlink? Tenho. Tá, aqui a gente vai para o setor de games, que pra mim, como eu já fiz esse vídeo aqui pra vocês, desmiuçando todo o setor de games, é um setor que eu acredito muito, é um setor que tem narrativa, é um setor forte, tem muito dinheiro pra entrar ainda, e presta atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Outra dica, pra você deixar o seu like se você não deixou ainda. O setor de games, cara, é um do setor mais fácil de ser entendido. Se um jogo é bom, tem demanda, as pessoas gostam daquilo, as pessoas vão comprar aquilo que tá subindo. Legal, essa aqui é a tese dele, então, do porquê que ele acredita que games são uma narrativa muito forte. Vamos ver. Agora, vou até outra voltar dica, aqui. Pra você deixar o seu like se você não deixou ainda. O setor de games... Deixa o like no vídeo dele, hein, galera. Não vai me fazer passar mal, parecer mal aqui na frente de todo mundo, hein? Cara, é um do setor mais fácil de ser entendido. Se um jogo é bom, tem demanda, as pessoas gostam daquilo, as pessoas vão comprar aquilo que tá subindo. É fácil de entender. Axie Infinity, Realmente. vou comprar Axie Infinity, vou comprar XS. Foi assim no último do marketing. Foi exatamente desse jeito. O jogo era legal, tava funcionando e principalmente tava pagando muito, a galera saltava nele sem nem ler os documentos antes. Teve vários casos, inclusive, de projetos que eram golpes galopantes, assim, que era na cara de quem tava colocando lá, não tinha surpresa nenhuma, e mesmo assim a galera caía, porque era fácil até demais de entender. Então tende a ser hypado essa narrativa nos próximos bull markets. Então é justamente o que eu tô falando aqui. Pra mim, vai ser um dos setores que mais vai ter projetos valorizando com força. Aqui... Concordo com ele. Acredito que não será da mesma maneira. Duvido que o Play to Earn vai voltar da mesma maneira que foi em 2021. Que vai voltar, provavelmente vai voltar. Mas a gente... Eu espero, na verdade, que seja diferente. Não sei se NFT por si só vai ser a desculpa. Só ser um Play to Earn vai ser uma desculpa. Vai ter que ter uma justificativa melhor. Agora, uma narrativa muito legal também, que entra ali dentro dos games, seria um SocialFi.
SocialFi não deixa games não deixam de estar dentro de SocialFi. Inclusive, comentei sobre num vídeo ali de narrativas para 2024. Aqui eu estou olhando para 2 projetos específicos aqui. IMX, vocês já viram falando desse projeto, que é a Immutable X aqui. É um projeto que é... Legal, então ele tá falando aqui da Immutable X, é um projeto muito bom. Ele é um projeto de infraestrutura do mercado de games. Ele é bem semelhante um outro aqui que eu vou adicionar na lista dele, a Engine. Engine é uma outra criptomoeda muito legal que também está nesse setor de games e que também serve como infraestrutura, principalmente para o ecossistema da Ethereum. E aí o legal de ser um projeto de infraestrutura é que ele não entra naquela loucura do jogo da vez, dele tá na alta ou não. A gente acaba tendo um cenário um pouquinho mais tranquilo. E além disso, a gente também acaba tendo um cenário em que existe a possibilidade de ter investimento institucional. Uma outra forte ali dessa narrativa também é a Gala Games, que eu já vi que ele não falou nenhuma dessas duas, nem a Engine, nem a Gala Games. A Gala Games ela também serve um pouquinho como infraestrutura, porque ela é um hub de jogos. Ela também se destacou bastante, também é uma criptomoeda muito popular. O pessoal lá no meu Instagram fica o tempo todo perguntando dela. É de infraestrutura para o mercado de games, então tô achando isso daqui super interessante. Acho que pode ter um retorno legal justamente por ele oferecer... Falou a mesma coisa que eu, infraestrutura do mercado de games. Essa parte da estrutura de games. Tem Gamble.fi também, já falei para vocês da WinR, mas é um projeto também super especulativo. Para quem gosta desse nicho, pode cair para cima. Isso aí é se você quer ser o dono da Blaze. Vamos aqui para o mercado DeFi. Então tá, ele falou que ia falar 2. Que é falou um só. IMX, vocês já viram falando desse projeto, que é a Immutable X aqui. Ele deve ter desistido de mostrar isso na edição. Não dá pra saber qual que é, mas enfim, a gente já tem 3 aqui contando as minhas indicações. Então a gente tem, não indicação de investimento, tá? Citação. Tem Immutable X, a gente tem Engine e a gente tem Gala Games. É um projeto que é de infraestrutura para o mercado de games, então tô achando isso daqui super interessante. Acho que pode ter um retorno legal justamente por ele oferecer essa parte de estrutura de games. Tem Gamble.fi também, já falei para vocês da WinR, mas é um projeto também super especulativo. Para quem gosta desse nicho, pode cair para cima. Quando olhamos aqui para o mercado DeFi, tem 3 projetos que eu olho aqui com bastante carinho. Um deles nós podemos falar em questões da... Legal. Então ele já começa aqui quente na parte de DeFi, falando da Lido, que... Vamos ver o que ele tem a falar primeiro. Lido, tá? Do mercado DeFi como um todo, a Chainlink, eu já olho muito para isso, ela está bem posicionada por causa de tudo que ela oferece para o mercado descentralizado. Nem questões aqui de hype, acredito que a Lido pode ainda fazer barulho, ETF de Ethereum, tudo isso daí. Outro ponto que eu estou... Concordo. A Lido, ela... Um dos destaques mais legais dela é que ela permite a gente fazer o liquid staking. Então, ela, por exemplo, era o maior portal pelo qual as pessoas faziam staking de Ethereum. Se não me engano, até hoje também a galera faz muito staking de Ethereum e esse é um projeto que pode se beneficiar muito grande de ETF de Ethereum, de atualização da Ethereum e tudo mais. Animado para ver isso daqui vai ser a Engine, acredito que isso aqui tá ligado aos LS... Ele falando LSD ali. Galera, esse projeto eu não conheço ainda, tô aprendendo dele aqui também. Mas a promessa que ele faz é legal. É um projeto que você pode fazer o restake de tokens, então ainda mais yield. No bull market passado tivemos vários degenerados querendo mais yield, buscando mais yield, projetos acabaram subindo nesse meio. Então como um projeto novo que vai nascer em meio ao bull market ali, acredito que pode ter boas valorizações, vou estar acompanhando. Muito legal. Então ele permite a gente fazer o restaking de algum token. Legal. É importante avaliar o risco disso, tá? Porque a gente está falando de colocar juros compostos em cima de juros compostos, em cima de uma criptomoeda que já vai se valorizar. O Pendle de olho. Pendle é outro que eu já tinha falado para vocês e depois que eu falei também acabou subindo um monte, tá? E o setor aqui de infraestrutura... Legal. Então, ele bate o martelo aqui, fala da Pendle também. E vamos lá. Estrutura também, questões de smart contracts. A Celestia também acredito que pode ser um projeto que dê para falar, justamente porque nasceu agora, é uma narrativa nova, então tem muito chão para vir pela frente. E é um projeto que só que é um projeto difícil para entender aqueles que são mais leigos no assunto. Então, por isso que eu acredito que setores de IA, setores de game vai subir muito mais, porque game é muito mais fácil você acabar entendendo, as pessoas entendem mais e atrai a demanda para o mercado cripto, assim como o Axie Infinity fez, entre outros jogos aí, tá? Aqui... Então, ele fala ali da Celeste, voltando ali na parte de smart contracts. Então, no IA, o que nós temos? Temos a... Beleza, essa aqui é outra das narrativas que eu tô acreditando que vão se destacar bastante, principalmente por causa do
caminho que já foi traçado em 2022, finalzinho de 2022 e ao longo de 2023. Gente, para quem tá na internet, em 2023 é impossível não ter ouvido falar de inteligência artificial. Estão utilizando inteligência artificial generativa em tudo quanto é coisa e já deu jeito até de dar uma saturada. Mas essa narrativa não chegou com força no mercado cripto ainda. Isso aqui é uma fórmula para ser uma narrativa que vai funcionar muito bem. Justamente por causa que ele falou, é uma narrativa fácil de ser compreendida, tanto por institucionais quanto por varejo. Além disso, já é uma narrativa que tem plataformas gigantescas, tem uma quantidade enorme de usuários. Gente, imagina se a OpenAI lança um token de comunidade, um token de utilidade dentro das suas inteligências artificiais do ChatGPT e do DALL-E 2. Imagina se eles lançam uma DAO. Gente, o projeto ia para a lua muito rápido. Se Midjourney faz uma coisa dessas, um token de utilidade, um token de governança, uma DAO, gente, lua na certa. Na verdade, já ia começar lá na lua. A Render Network, temos a Akashi, que eu acho que vai... Legal, então ele começa ali com Render Network. Vai ser interessante em questões de poder de computação, que as IAs precisam muito disso, e a FET aqui. E o que tá na minha... E a FET.ai. Beleza. Ele começou a correr um pouquinho, né? Pra falar. Vamos dar uma resumida aqui de quais foram as criptomoedas que ele falou pra gente. Pelo menos as que eu consegui anotar aqui. Beleza. Então, ele falou das narrativas de contratos inteligentes de Layer 1. Ele falou das narrativas de Layer 2. Ele falou da narrativa de games. Na verdade, ele falou de interoperabilidade, depois de RWA, Real World Assets, ou tokenização de ativos do mundo real. Depois ele falou de games, depois ele falou de DeFi, e depois ele terminou falando de inteligências artificiais. E aí os projetos que foram comentados foram Ethereum, Solana, comentou que ele não investe mais em Avalanche e em Polkadot, Inject Protocol, Cardano, Sei e Aptos, e Celeste. Depois ele falou sobre Polygon e Arbitrum. Então, ele falou sobre Rune e uma Layer Zero, acredito eu. Não deu para entender o que ele falou, nem o que ele escreveu. Depois a gente teve Chainlink e Maker. Depois tivemos a Immutable X. E eu também comentei sobre Engine e sobre Gala Games. Depois a gente teve DeFi, a gente teve a Lido, a Engen Layer LRT e a Pendle. Depois falaram aqui, ele falou no caso sobre Render Network, Akashi e FET.ai. Essas foram as criptomoedas, mas não saiu do vídeo ainda porque, legal, ele colocou muitas criptomoedas aqui no nosso colo, falou que todas elas são legais, mas igual ele comentou, não faz muito sentido você só pegar e comprar tudo, ou você escolher uma dessas e comprar tudo. Não é uma boa ideia, inclusive, fazer isso. E aí, no começo do vídeo aqui, ele fala um pouquinho sobre estratégia. Vamos ver o que ele teve a dizer. Arriscado, o dinheiro que você investe em cripto hoje, principalmente criptomoedas mais especulativas, é o dinheiro que você pode acabar perdendo e acabar não recuperando, principalmente se você fizer isso sem uma estratégia. Por isso que aqui eu vou te passar uma estratégia antes da gente entrar de fato nas altcoins que eu vou falar pra vocês aqui, que principalmente eu estou de olho. Então, legal, então ele comentou aqui pra gente que existe um risco muito grande em investir em cripto, e realmente existe, tá? E, além disso, existe toda uma questão, por que você não vai fazer uma exposição estratégica para o seu perfil? Vou te apresentar uma estratégia simples que você consegue aplicar em sua carteira, pelo menos para você conseguir dividir o risco da tua carteira em questões de retorno. A estratégia de barbell, ou seja, essa barra que nós temos, justamente aquelas barras de academia, quem faz supino, quem faz agachamento, já mexeu bastante com isso daqui. Então, essa estratégia, o que nós temos aqui? De um lado, nós temos a segurança e de outro lado, nós temos o risco. Aqui, quando ela está desse formato equilibrada, você tem aqui uma carteira mais conservadora, uma carteira... A gente tem ali, em um lado, segurança, ativos que eles são mais robustos, que eles tendem a não cair tanto e também tendem a não subir tanto. No mercado cripto, meio que tudo é arriscado, mas se a gente for fazer uma adaptação exclusiva para o mercado de criptomoedas, essa segurança estaria exclusivamente no Bitcoin e para algumas pessoas na Ethereum também. E aí, o que acontece? A ideia é que repara como a barra ela só pode ter pesos nas extremidades dela. E aí, basicamente, o que o autor dessa estratégia, o Nassim Taleb, ele idealizou é que o ideal não é você ter uma exposição
que tem ativos que estão no meio ali da questão de risco e de potencial de retorno. Não faz sentido nenhum você comprar, por exemplo, uma criptomoeda do top 50, 40, porque além de ser uma criptomoeda sem graça, ela vai ter um potencial de retorno que é mais ou menos o mesmo das grandes criptomoedas lá em cima, só que sem aquela robustez, e ela também vai ter um potencial de retorno, um risco, na verdade, bem semelhante ao risco, por exemplo, de uma moeda ali no top 200, 300, mas o potencial de retorno vai ser infinitamente menor. Então não faz sentido você colocar no meio. A ideia é você comprar uma quantidade de ativos que são muito seguros e que são muito arriscados, mas que tem um bom potencial de retorno. E aí, no caso, se você tiver uma barra que está equilibrada, que não está caindo, então você tem uma carteira um pouco mais conservadora. Onde você não tem, às vezes, tanta margem de crescimento, de uma parte mais arriscada, seria aqueles ativos que têm uma volatilidade maior, que tem uma especulação maior, logicamente tem mais risco. Então, dessa forma aqui, você estaria 50-50, ou seja, 50% em projetos mais com que você tem mais convicção, que seja Bitcoin, que seja Ethereum, e do outro lado você teria projetos que acabam sendo mais arriscados. Como você vai montar a sua carteira e deixar essa estratégia, que essa barra é você que vai mandar. Mas aqui nós temos essas 3 formas de ajeitar. Primeiro, você deixa ela moderada, 50-50. A outra forma que você pode utilizar é deixar ela com mais risco, deixar às vezes 70 aqui e 30 de um lado, ou de uma Legal, então ele está falando que existe a possibilidade também de você ser mais arrojado ou ter uma porcentagem maior de ativos mais arriscados. E a outra seria a interpretação mais tradicional dessa estratégia. Eu utilizo ela, na verdade eu não utilizo a estratégia barbell, mas no método CAD a gente tem uma sequência de aulas falando só sobre a estratégia barbell. A ideia seria ter uma exposição muito maior de ativos muito seguros e uma exposição pequena de ativos muito arriscados e nada no meio, porque essa exposição pequena não é o suficiente para te fazer perder tudo que você tem, mas ela é o suficiente para compensar e muito o retorno que você não teria naqueles ativos um pouco mais arriscados e que não tem um potencial tão grande. Uma outra parte seria a parte da robustez, da segurança, porque ela ia impedir a sua carteira de ter um alto risco, no caso. Na minha visão, a estratégia barbell é uma ótima estratégia, e a ideia aqui justamente é brincar com essa exposição a criptomoedas, ao risco que você pode ter investindo. Claro, a estratégia barbell ela é muito simples, inclusive simples até demais, na minha visão, porque o que acontece, por exemplo, se aquele ativo que é arriscado e que tem um alto potencial de risco cresce o suficiente para ela não ser mais tão arriscada e não ter um potencial de risco tão grande? E aí? Existe a necessidade de um rebalanceamento. E aí uma coisa interessante é que na estratégia CAD a gente pensa nisso tudo. Então, concluindo o vídeo aqui, acredito que tudo que o Lucas passou nesse vídeo aqui pra gente foi sensacional. A estratégia que ele comentou aqui, e ele fala isso antes, justamente para quem tá entrando saber o que ele tá fazendo e o que ele vai precisar, né? Eu acho que a lista de criptomoedas tá ok. São boas criptomoedas. Tem algumas ali que eu nem conheço, para ser sincero, mas não tem como conhecer tudo no mercado, não é mesmo? E tem outras criptomoedas que eu colocaria ali. Eu já fiz algumas listas aqui no canal. Só que essa parte da estratégia barbell, na minha visão, não é o ideal para você utilizar. Claro, o Lucas ele está falando ali do DeFi Verso, que é a plataforma dele, mas eu também vou falar da minha. No método CAD, a gente utiliza uma estratégia de exposição também, só que mais focada na personalização para os alunos e também focada em alguns outros pilares, como, por exemplo, adicionar uma escalabilidade maior na carteira e também fazer um rebalanceamento e um acompanhamento estratégico. Eu já fiz um vídeo inteiro explicando sobre isso, e se você quiser, é só você ir na DM do meu Instagram, que eu estou deixando aqui e também na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, e mandar para mim a palavra Bitcoin. Se você fizer isso, eu vou te mandar um treinamento gratuito explicando como que funciona a minha estratégia.